Tudo bom, pessoal? Bom, começando com essa entrevista, eu escolhi uma pessoa muito especial que eu quero falar com vocês para começar uma série de entrevistas que nós vamos fazer aqui no nosso canal. Eu quero trazer convidados, quero trazer empresários, quero trazer pessoas que mexem com negócios, seja no Brasil, seja em outras partes do mundo. Eu quero trazer aqui como convidados nossos, quero entrevistá-los para que vocês comecem a adquirir conteúdo, para que vocês comecem a entender como as coisas funcionam de verdade, tá? Hoje a primeira pessoa que eu trago aqui é Marcelo Lico. Quem não conhece ele, eu vou falar para vocês. Ele é graduado em administração de empresas e contabilista. Ele é atuante na área de contabilidade desde 1986. Ele iniciou na área de auditoria e consultoria em 1989. Hoje ele saiu em 2001, na verdade, para fundar a Macro Auditoria e Consultoria, atual Crowe Howard Brasil. Ela é uma das 8 maiores empresas de auditoria do mundo. Ela tem atuação em diversos países. O Marcelo é membro da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, é membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, inclusive ele tem muitos textos, muitos artigos escritos sobre essa questão de governança corporativa, que é o que eu quero conversar com ele hoje aqui. Ele é especialista no atendimento de empresas familiares como consultor em matéria de governança, principalmente naquelas que envolvem profissionalização, sucessão e conflitos societários. Eu mesmo passei por isso 2 vezes em empresas da minha família. Ele é conselheiro consultivo de empresários de diversas empresas familiares e possui diversos artigos publicados na mídia digital, escrita e livros sobre governança corporativa. Ele é sócio-diretor da Crowe, a 8ª maior rede global de auditoria, que eu já falei para vocês. E eu vou agora apresentar para vocês Marcelo Lico. Vamos lá? Bom, pessoal, apresento a vocês o Marcelo. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho dele, fizesse um breve resumo, apesar de eu já ter falado do currículo dele. Marcelo, primeiro, mais uma vez, muitíssimo obrigado por participar do nosso canal. Você vai ver que o nosso público costuma ser muito participativo, eles costumam comentar, eles costumam questionar, eles costumam muitas vezes debater. Então você vai ver isso no comentário dos vídeos. Quem quiser pode comentar aqui, que com certeza absoluta o Marcelo vai ver. Se apresenta para o nosso público, vê o que você consegue somar um pouquinho mais no conhecimento deles. Vamos lá. Ok. Bom, antes de mais nada, é uma satisfação aqui estar fazendo essa entrevista com vocês. Eu trabalho, originalmente minha formação é contabilidade e auditoria. Eu trabalho já nesse mercado aí há 32 anos, né? Comecei bem cedo. E com auditoria, efetivamente, comecei em 1989. Comecei trabalhando durante muito tempo numa empresa. Quando eu entrei, era uma empresa pequena, nós éramos 30 pessoas mais ou menos. E eu trabalhei lá durante 11 anos e quando eu saí era uma empresa que já tinha mais de 150 pessoas. E eu acho que é importante colocar um pouquinho esse período, porque era uma empresa de auditoria, essa que eu trabalhei, que era muito focada em empresas familiares, assim que eram geridas pelos seus fundadores, e em alguns momentos já estavam entrando aí na 2ª ou 3ª geração. Então a gente acabou, dentro do trabalho que a gente executava nesses clientes, a gente acabava fazendo um serviço de auditoria, mas muito mais consultivo do que propriamente uma auditoria. Então, desde aquela época, a gente começou a perceber os problemas que essas empresas enfrentavam, no sentido aí de desenvolver uma governança, um plano de sucessão e controles que dessem confiança para os investidores, herdeiros no caso, ou os próprios fundadores, né, que não conseguiam largar a gestão na mão dos filhos ou de terceiros. Então, desde aquela época, a gente acompanhou muito esse processo. E a gente começou a tirar algumas conclusões. Em cima disso, todo o nosso fundamento hoje de trabalhos que envolvem consultoria de governança, a gente se baseia nessas experiências, né? E a gente vê todos os dias e ainda perdura nos dias de hoje.
Bacana. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal e depois eu vou fazer algumas perguntas para você, porque eu acho que são perguntas bem pertinentes e tem a ver com a sua área de atuação. E eu, inclusive, vou pedir para você para a gente colocar todos os seus contatos aqui embaixo, porque a grande maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos são empresários, são gestores, são pessoas que buscam um conhecimento um pouco diferente e que buscam uma opinião, com certeza, diferente. Então a gente vai deixar seus contatos aqui. Ok. Quando você fala em governança corporativa, eu vou falar pela minha própria experiência. Tá? A minha família, quando o meu avô fundou uma empresa, que quando meu avô faleceu foi assumida pelos filhos, posteriormente veio a terceira geração aí, da qual eu faço parte, e nós começamos a entrar num embate. Na verdade, assim, o grande problema era os irmãos, ou seja, os meus tios, eles não tinham problema de que os filhos fossem sucessores, mas eles tinham problemas de que os sobrinhos fossem sucessores e pior, e que os sobrinhos melhores capacitados do que os filhos deles assumissem cargos diretivos de alto escalão e ganhassem salários até melhores do que os filhos dele, pela competência mesmo, né? Então eu fui uma das pessoas a que há 12 anos atrás fiz uma sugestão da governança corporativa, tira todo mundo, deixa no board, deixa decidir como membro do board, mas não como membro da gestão dia a dia do business, e que eu particularmente acho que isso pode até levar muitas empresas à ruína. Qual é a sua opinião? Olha, sem dúvida, eu acho que o grande problema numa empresa familiar, quando começa a entrar na segunda e depois terceira gerações, realmente é manter o plano, o projeto empresarial. Porque a gente observa que essa questão de herdeiros é muito complicada, porque às vezes herdeiros assumem sem ter capacidade, competência para tal. Assumem pelo status de herdeiro e não pelo mérito profissional. Não pelo mérito, exatamente. Então, o que eu vejo é que lógico que isso é muito complicado, né? Porque às vezes o pai quer que o filho assuma e toque o negócio, mas às vezes não tem, o filho não tem essa capacidade, não tem conhecimento, preparo para isso. E o que a gente sempre recomenda é que seja feita uma avaliação, no sentido de que saber se os filhos estão preparados, os herdeiros estão preparados, e que, lógico, isso sempre, essa avaliação é sempre baseado em metodologia, né? Não simplesmente, eu acho que ele é bom para isso, é bom para mim. Não, tem que ter uma metodologia que vale para todos. E em cima dos resultados, aí se define a competência e a capacidade de gestão desses sucessores. É possível que em alguns casos, e eu já tive exemplos em trabalhos de consultoria que eu fiz, que esses sucessores não estavam preparados. Então, a alternativa às vezes é buscar profissionais de mercado para assumir aquela posição. Isso é muito comum, lógico. E aí você começa a desenhar um modelo de gestão que envolve, que segrega, né, melhor falando, a questões estratégicas e questões executivas, né? Então, em eventuais situações, os herdeiros podem ter uma posição no conselho, mesmo que não seja uma empresa de capital aberto, uma SA, mas pode ser orientada, a gente pode criar um conselho de família, um conselho consultivo, alguma coisa similar, de forma que esses herdeiros participem de alguma forma da empresa, mas não na execução, não sentando na cadeira do gestor, lá como diretor executivo, mas como um conselheiro e participando com votação, tendo o direito de participar dessa forma. Eu vejo que essa é a melhor forma da coisa funcionar, e para a perenidade da empresa também, né? Eu acredito totalmente nesse tipo de gestão, eu acredito totalmente nessa sua forma de filosofia. Eu vivi isso, como eu falei, eu percebo isso em muitas situações de clientes nossos, que eles acabam deixando a empresa no Brasil, vindo para os Estados Unidos, deixam isso na mão de filhos que muitas vezes não são preparados. O pai tem a tendência de enxergar no filho uma capacidade que muitas vezes o filho não tem,
E aí acaba esbarrando em uma questão de vaidade, de orgulho pessoal, que isso é extremamente nocivo no âmbito corporativo. Eu costumo olhar de uma forma muito fria. A gente trabalha implantando e criando muitos negócios aqui, isso acaba... A gente sente que isso é uma das questões que principalmente acaba impactando na empresa quando a empresa ela passa por uma gestão de sucessão. Vocês fazem, inclusive, esse planejamento sucessório, não fazem? Fazemos. Normalmente, nós temos aqui uma empresa de auditoria, né? Sim, sim. Uma das maiores do mundo, inclusive. Né? Oi? Uma das mais reconhecidas do mundo, não é? Sim, sim. Nós representamos uma bandeira importante no Brasil, que é a Crow, uhum. e que aqui o nosso carro forte é a parte de auditoria e impostos, mas nós temos dentro da nossa área de consultoria projetos que envolvem governança corporativa, e são trabalhos que eu pessoalmente executo, até porque são trabalhos que envolvem uma senioridade maior, mas também são projetos que a gente não é uma commodity aqui no escritório, esse tipo de projeto. Sim. A gente não sai vendendo, oferecendo. Então, normalmente, quando somos procurados, normalmente o empresário, ou às vezes o sucessor, o filho, a filha, nos procura porque viu algum artigo nosso, ou nós somos recomendados por algum cliente que já fez esse trabalho conosco, e aí a gente faz todo um plano de atendimento para atingir o objetivo do cliente. Na verdade, os exemplos que nós temos, esse tipo de trabalho nós executamos aqui, na média 1 a 2 por ano, para você ter uma ideia. Não são trabalhos longos, não são trabalhos curtos, são trabalhos longos. Sim. Estudar toda a estrutura de uma empresa histórica, cada caso muito peculiar. Um caso, é muito complicado. Nós já tivemos situações de herdeiros que sabiam que o fundador estava já com idade avançada, que poderia falecer em qualquer momento, mas não tinha nada regulamentado sobre isso. Então, herdeiros que tinham atividade executiva na empresa, e herdeiros que não tinham, mas que a qualquer momento poderiam assumir uma participação relevante na empresa. E como que ficaria isso para aqueles que já estavam trabalhando há décadas naquela empresa? Então, tudo isso nós desenhamos na época, um trabalho que levou um ano. Como que seriam as regras? Criamos as regras junto com a família, obviamente, com os herdeiros. Todos eles estavam muito focados em ter uma sinergia boa. Inclusive, no processo... No final do nosso trabalho foi até interessante que a pergunta que ficou foi o seguinte: antes dessa pergunta nós mostramos para os herdeiros que não tinham funções executivas, isso aqui é o business, é o negócio. O que vocês querem disso? Vocês querem participar de alguma forma ou vocês já querem definir que se, no caso do fundador se ausentar, vocês já recebem a parte de vocês? Isso tudo ficou determinado antes do fundador vir a falecer. E no caso dos herdeiros optaram, não, eu quero participar, mas eu quero participar no conselho. Ótimo, tudo isso ficou muito claro. E os herdeiros, que na verdade já eram executivos da empresa há algumas décadas, ficaram confortáveis e pensaram assim, bom, ninguém vai me atrapalhar no dia a dia aqui. Sim. Então, foi um case, nós criamos lá na época um documento que se chama, que eles até que definiram esse nome, que era o Conselho de Irmãos. Foi feita toda uma estruturação societária para isso, criando holdings de acordo com cada herdeiro, né, tal, que era uma empresa que tinha um volume de ativos bastante significativo. E a coisa funcionou muito bem. Funcionou em caixa. Fica muito mais fácil de você lidar com uma sociedade nesse sentido do que viver em atrito por cargos, posições, muitas vezes salários ou um status que não quer representar absolutamente nada porque a pessoa não tem competência para gerir aquele cargo. Exatamente. E, no fundo, todos eles estão satisfeitos porque todos eles são muito bem remunerados por meio de dividendos que eles definiram aí as regras, né? Os executivos, lógico, recebem uma remuneração para ser o gestor da empresa, uma remuneração que seria igual ao do executivo profissional de mercado, ou seja, uma coisa justa, e a coisa funciona muito bem. Temos situações de herdeiros, de empresas fundadas por um casal há anos, que de repente passou algumas décadas, a empresa cresceu, criou, assim, gerou vários ativos, e que de repente o marido e a mulher resolvem depois de 30, 40 anos se separar. Como é que fica isso? Como é que ficam os filhos? Então tudo isso também tem um conflito. Isso é importantíssimo, né? Principalmente...
Na hora de um divórcio, principalmente, esse tipo de consultoria é importantíssimo, porque podem vir outros herdeiros de outro relacionamento, e aí acaba com a empresa de vez. Esse exemplo que eu citei, ocorreu isso. No caso do casal, o marido ele acabou tendo um outro filho com outro relacionamento. E isso acabou afetando diretamente no plano, porque, poxa, como é que fica, né? Tem um terceiro envolvido aqui junto com os filhos originais aqui da família, né? Da empresa. Tudo isso foi muito complicado de se resolver e se resolveu. Resolveu por quê? Antes de estourar o problema, a gente combinou a regra do jogo, né? E criou-se aí as ferramentas legais também adequadas para poder reger tudo isso no caso do eventual questionamento lá na frente. Muito bacana. E eu falo dos casos que nós participamos, aí, algumas dos últimos anos, eu diria dos últimos 15 anos, eu diria que os casos que não são de sucesso, porque o nosso trabalho tem um ciclo, né, início, meio e fim, são aqueles que às vezes o acionista ele não aceita as verdades. Infelizmente acontece isso. Que muitas vezes acaba esbarrando em vaidade, orgulho pessoal. Eu tive uma situação num grande grupo familiar, muito grande, na época, ainda continua grande, que nós somos o acionista majoritário, que era o presidente da empresa, o SA, ele me chamou e falou, pô, eu preciso rever aqui minha empresa, porque não aguento mais assinar cheque. Mais ou menos, ele falou exatamente com essas palavras, não aguento mais assinar cheque. Eu falei, mas qual é o seu problema? Eu falei, não, o problema é que eu não quero mais assinar cheque, mas também não confio na... Ninguém mais vai assinar cheque para mim. Mais ou menos isso. Então ele não largava o osso porque não confiava na governança. Então nós vendemos um trabalho para ele, primeiramente um trabalho inicial, para avaliar a governança dele. Aí, lógico, na nossa área de auditoria isso facilita, porque nós avaliamos toda a parte interna dele de controles e de segurança de informação, inclusive envolvendo tecnologia e tudo mais. Para que a gente pudesse passar um raio-x para ele, e para os demais sócios, obviamente, falar, olha, se você fizer os seus executivos esses ajustes aqui, você pode ficar tranquilo, porque você não vai precisar assinar mais cheque, você vai ter determinadas ferramentas que vão permitir que você confie mais nos processos de controles. Obviamente que essas ferramentas envolvem segurança de sistema, envolve revisar o processo, envolve ter uma auditoria interna, que na época a gente implantou a auditoria interna para eles, envolve uma série de ferramentas que permite que o acionista fique tranquilo, né? Então nós fizemos tudo isso para ele e começamos um plano de sucessão. O interessante é que nesse plano de sucessão nós pegamos todo o corpo diretivo e fizemos uma avaliação de performance deles, usando de novo, né, metodologia para isso, e avaliando esses executivos e meio que direcionando onde seria a melhor tarefa para ele, a melhor posição para ele. E aí o resultado disso foi que, em outras palavras, nós pegamos um executivo que era um diretor comercial, no nosso entendimento ele poderia ser o CEO da empresa, mas ele ia ser o único profissional externo, fora a família. Então já tivemos um problema aí, né? Eu particularmente acho que é o melhor dos mundos, quando você coloca um CEO que é fora da família e a diretoria sendo familiar. Porque você torna totalmente profissionalizada a gestão dia a dia. Mas olha que coisa interessante. Nesse mesmo exemplo, que é o nosso industrial, a gente não fala nomes, mas a gente colocou esse executivo no diretor, CEO da empresa, e no caso da diretoria financeira, era uma das filhas do acionista majoritário. Que, na reunião de apresentação do nosso trabalho, nós falamos, ela não deve continuar a diretoria financeira. Foi até interessante que eu estava com os meus gerentes trabalhando comigo, e na hora que eu apresentei isso, todo mundo olhou para mim cá, tipo, olha, puxa, como você vai falar isso, né? Tem que falar, nós estamos aqui para isso. Aí foi interessante que estava os acionistas estavam, os diretores, de uma sala que tinha quase 15 pessoas, eles ficaram olhando para a minha recomendação, que estava no PowerPoint, e demoraram mais ou menos uns 3 a 4 minutos para se pronunciar a respeito. Eu pensei, puxa, vamos ver o que vai acontecer, né? Aí um dos diretores, que era o que falava mais, lá que era o segundo principal acionista, falou, você tem razão, né? A gente precisa mudar isso mesmo, né? E lógico, que a atual diretora, ela ficou muito quieta. Né? Bom,
Nós tínhamos alguns parâmetros para sugerir isso. Uma das coisas é que elas chegavam às 11 e trabalhavam até 1. Né? Outra, e parava meia hora para almoçar. Exato, é mais ou menos isso. Outra coisa, estava sempre viajando. Família com muito dinheiro, viajava muito, então ela nunca estava lá. Ou seja, ela não era diretora financeira. Ela não pensava em estratégia financeira, não acompanhava. Ela ocupava o cargo. Exatamente. Então a nossa sugestão é subir ela para o conselho e colocar alguém no lugar dela profissional. Bom, o resultado que desse projeto, nós continuamos com esse cliente pelo menos mais 2 anos na época, e de fato, no organograma não mudou nada. E foi uma opção do cliente. Por quê? Acho que eles optaram por não ter um conflito familiar, creio eu, e mantiveram durante um bom tempo a diretora sócia, a diretora executiva, mas sócia nesse cargo, até que com o tempo ela saiu e depois acabou entrando no executivo do mercado, de fato. Mas esse foi um dos cases que eu diria assim, talvez não tenha dado certo, porque eles acabaram não aceitando a sugestão que foi feita. Agora, eu diria que, tirando isso, todos os demais casos foram, realmente tivemos um resultado bastante satisfatório, porque eles entenderam qual é o projeto, e o mais importante, a gente sempre se baseia em 2 fundamentos aqui. Isso eu falo quando eu ofereço o serviço, quando eu discuto nas reuniões, que não são reuniões fáceis, às vezes são reuniões muito duras, e no final do trabalho também. O objetivo, primeiro, a família tem uma relação harmoniosa. Né? Isso é fundamental. E o segundo, a perenidade do negócio. Sempre os meus 2 fundamentos são esses, porque é isso que interessa, o gasto não é importante. O importante é a família estar junta, ter um bom relacionamento, né? Manter a unidade familiar. E segundo, o ganha-pão, né? Vamos falar assim. Sim, com certeza. E a empresa está operando, para deixar o legado, né? Para ter continuidade e sobrevivência. E assim vai, porque a gente vê que no plano de sucessão, quando não existe, as empresas são fadadas a ter um risco grande de continuidade. E eu vou te dizer uma coisa, Marcelo, eu até inverteria um pouquinho essa questão aí que você colocou. Primeiro, a família começar a se manter unida, e segundo, a perenidade do negócio. Eu inverteria isso, porque na hora que o negócio começa a degringolar, a família vai embora. Né? O atrito existe quando há uma grande quantidade de dinheiro a ser partilhada, mas o atrito é ainda pior quando não existe dinheiro nenhum a ser partilhado, ou ainda mais, quando há uma dívida a ser paga. Aí nós já chegamos no final do túnel. Aí acabou. Do problema, porque a gente sempre quer entrar antes, para que não chegue nesse ponto. Né? Que é o que eu acho. Eu acho que esse tipo de consultoria ela deve vir muito antes do problema acontecer. Infelizmente, no nosso caso, quando eu sugeri isso, eu fui apedrejado pela família, quando eu falei, vamos tirar todo mundo e colocar todo profissional aqui dentro, esbarrou em uma série de situações, né, de vaidade, de orgulho pessoal, de superproteção dos filhos. Mas meu filho não sabe fazer mais nada na vida. Pô, então se seu filho não sabe fazer nada para ninguém, ele vai servir para fazer na empresa, na sua empresa. São coisas assim que a gente acaba vendo que acabam sim tendo um problema muito grande. Então eu acho que esse tipo de trabalho que vocês fazem, ele é um trabalho muito mais consultivo do que reconstrutivo, porque se você entra antes, você tem tempo de evitar uma série de outros problemas depois. Eu diria consultivo e preventivo. Sim, exato. Bom, Marcelo, eu fiz aqui 5 perguntas, que eu li alguns textos seus, eu gosto bastante do seu trabalho, e eu fiz 5 perguntas aqui pra gente falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, eu li um artigo no qual você cita que a primeira coisa que as empresas decididas a inovar devem fazer é dar atenção à liderança. Ou seja, quem vai liderar todos os demais. Eu acho que liderança é tudo dentro de uma empresa. Tá? Colocar uma pessoa certa, seja dentro, seja na contratação externa, ou conduzir as pessoas, os processos de maneira eficaz. Como que se faz isso e como conduzir esse processo de nomeação e escolha do líder que vai tocar a orquestra? Olha, a maioria dos empresários não tem essa visão. Primeiro ponto. Concordo. Segundo ponto, quando é uma empresa familiar, às vezes o fundador, o sócio que está ali em frente, o mais sênior, vamos falar assim, ele não quer se comprometer com os filhos.
Ou seja, puxar mais para o lado para não ter um problema com o outro. O que eu vejo que a melhor forma de conduzir esse processo é você contratar uma pessoa de fora, uma pessoa independente, uma pessoa, uma empresa que seja, um consultor, um famoso consultor. Mas é alguém que, primeiro, que tenha experiência no assunto, segundo, que o mais importante é que ele seja independente, porque ele vai falar aqui, ele vai colocar as coisas como se deve, sem ter nenhum tipo de conflito, sem emoção, né, de interesse, sem emoção, né, de uma forma muito profissional. Ontem mesmo eu estava com um cliente almoçando com ele, um cliente antigo nosso, e ele estava, eu faço auditoria, então eu não posso fazer, meu grupo faz auditoria, eu não posso fazer esse tipo de trabalho, né, por conflito de interesse. Mas ele mesmo estava comentando comigo que contratou uma consultoria com foco em sucessão, né, montando um conselho de administração na empresa dele, mudando lá a estrutura e tudo mais. Foi perfeito. Eu diria o seguinte, 99% das empresas hoje não estão preparadas para fazer esse trabalho sozinho. Não estão. Concordo. Não tem condições. Eu concordo. Bacana, vamos lá. Segunda, na administração de empresa familiar, é comum encontrar, desde aquela empresa típica brasileira, em que o fundador pensa que daqui ninguém me tira, daqui eu não saio, aqui eu sou o rei, e que ele acha que por ele estar dentro da empresa dele, no mercado dele, ele já está seguro, ou seja, ele não precisa profissionalizar, ele não precisa crescer, ele não precisa expandir. E eu falo para você porque eu trabalho muito com internacionalização de empresas. Muitas empresas brasileiras me chamam para a gente fazer um trabalho que seria um trabalho adicional ao seu. Você tem um corpo diretivo bacana, eles me chamam para internacionalizar aquela empresa ou aquele produto. O que você acha disso? Como que a gente lida com esse tipo de consciência? Porque muitas vezes é essa consciência, seja do gestor, do fundador, seja do chefe da família, ou seja daquele CEO que muitas vezes acaba tomando uma posição um pouco mais de líder no forceps. Como é que a gente lida com esse tipo de situação quando a gente fala de empresas familiares? Olha, o empresário, ele é um líder por natureza, porque ele montou um negócio, ralou, conquistou. Então ele é um líder, não há dúvida disso. Agora, é difícil às vezes, e a gente observa muito, né? Isso acontece, que às vezes o líder não consegue passar o bastão, infelizmente. Qual a principal razão? O que você acha? Qual a principal razão dessa dificuldade de passar o bastão? Assim, usando um termo muito simples, ele não quer largar o osso. A verdade é essa. Ou ele acha que ninguém vai ter capacidade melhor para conduzir o negócio dele do que ele. Mas eu falo para você, um exemplo recente, de um cliente nosso que eu conheço há muitos anos, né? Que começou um negócio do zero, cresceu bastante, o negócio dele. E o empresário, ele trabalhava, a empresa era a vida dele, na verdade, ele não tinha final de semana, não tinha feriado, né? Até que, e nunca deixou, os filhos dele, dos 3 filhos, 2 trabalhavam com ele, um não trabalhava, tinha outros negócios, mas ele nunca deixou na mão dos filhos nada, sempre foi um cara que cobrava dos filhos aquilo que era tarefa deles, mas nunca deu algo mais, nunca preparou os filhos para uma sucessão. De fato, o que acontece? Esse empresário ele ficou doente, pegou um câncer e em 1 ano ele faleceu. Simples assim. Se não fosse o outro filho, que nunca atuou na empresa, mas que tinha uma grande experiência de negócio, uma formação muito boa, a assumir a empresa dele, e aí tem uma coisa muito importante que dos outros 2 filhos que eu comentei que trabalhavam, uma não ficou. Ela acabou não ficando, porque ela não aceitou isso que aconteceu. Mas esse outro filho que tem transição na empresa conseguiu dar continuidade e hoje a empresa está passando um processo de transformação. Bacana. Que em 2 anos, aí disse o fundador veio falecer, em 2 anos a empresa praticamente ela cresceu 10 anos, né? E se estruturou, investiu em sistemas, em governança, em controles e tudo mais. Porque esse irmão que veio de fora, ele acabou com a visão dele e colocou isso em ordem. Mas houve um racha na família por causa disso. Olha que interessante, né? Porque uma das filhas que trabalhava acabou saindo. Mas o ponto,
voltando à sua pergunta, é que o velho, quando ele faleceu, não tinha sucessor. Não tinha. E ele sempre gerou a empresa como liderar. O que foi um grande erro? O cara não aproveitou a vida, faleceu relativamente com mais de 60 anos, não aproveitou a vida, não custou nada, ganhou dinheiro, mas e daí? O que ele deixou de legado? Né? E tem uma empresa, muito bem e tal, mas o filho originalmente sempre trabalhou com ele, não, acho que não absorveu o conhecimento que deveria ter absorvido. Exatamente. Bacana. Vamos lá, terceira. Como você enxerga a possibilidade de grandes empresas brasileiras montarem seus negócios nos Estados Unidos? O que você acha da internacionalização? Hoje o Brasil hoje passa por uma crise considerável. Eu tenho como preceito, eu falo sempre isso para os meus clientes, que quanto mais eles abrirem a cabeça deles, a sede é no Brasil, bacana, por que não vender seus produtos no mundo? Não necessariamente Estados Unidos, mas por que não fazer um planejamento de internacionalização dos seus produtos e da sua própria empresa? Né? Por que não dolarizar um recebível seu? Por que não exportar? Por que não criar expandir novas fronteiras e captar novos recursos que o mundo pode estar interessado no produto que você produz? Eu vejo muitas vezes empresas familiares tendo esse choque. Né? Existe exatamente esse tema que você tocou na pergunta anterior, falando, olha, um dos herdeiros não tinha capacidade, não estava pronto, maduro para crescer, e o outro veio e tocou a empresa, cresceu a empresa há 10 anos em 2. Eu vejo muito isso acontecer, né? Principalmente na questão da internacionalização. A gente tem empresas familiares onde uma parte quer, sim, prospectar a empresa no mundo, vender, colocar a empresa em vários países, colocar os produtos em vários países, e a gente tem uma outra parte que muitas vezes por medo, receio, limitação pessoal acaba atrelando e segurando, ancorando literalmente a empresa numa estaca da qual ela não se move, nem para frente nem para trás, ela fica exatamente ali estática. O que você acha disso? Eu acho que quem pensa dessa forma, nos dias de hoje, ele não vai ter muito sucesso no futuro, porque o mundo está globalizado, né? Hoje eu estou aqui falando com você, estou com o e-mail aberto aqui que eu estou mandando para a China, para você ter uma ideia. Nossa principal operação na nossa rede está na China, Estados Unidos e China. Embora os Estados Unidos seja o faturamento maior, mas na China a operação é maior em volume. Sim. E eu estou aqui com o e-mail aberto. Ora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que preparar para isso, me preparei. O que eu fiz há 6 anos? Eu fui para a China, conhecer o chinês. Né? Porque não adianta você falar, China daqui. Fui lá, fiquei quase um mês lá, cruzei a China de norte a sul para conhecer um pouquinho da China, muito pouco, obviamente. Mas já deu para ter uma noção de que eu tinha que me preparar desde aquela época para a gente absorver cliente chinês, até porque o investimento chinês no Brasil eu acho que é um dos maiores do mundo. No mundo, o investimento do chinês no mundo, exatamente. Mas, então eu tive que me preparar para isso. Né? Nós tivemos, quando a gente assumiu a bandeira aqui, que é a Pro Global, eu tive que me preparar, porque até então eu não tinha experiência internacional. Sim. Eu era um cara que trabalhava no middle market. Né? Eu comentei no começo da profissão, foi assim, empresas familiares. Mas eu tive que me preparar para estar lidando com chineses, para estar lidando com europeus, para estar lidando com americanos. Você sai da zona de conforto. Com certeza. Se eu não tivesse feito isso, com certeza nossa empresa não estaria. Não teria o resultado que tem hoje. Não tem o resultado, exatamente. Então, pegando o exemplo, eu acho assim, os empresários que não fizerem isso, não se atualizarem, não verificarem outros mercados, não investir em tecnologia, foge um pouco do nosso conversa, mas isso é base para tudo hoje em dia, esse cara não vai ter futuro muito longo. Infelizmente, é isso. Entendeu? Você inclusive já respondeu a 4ª pergunta. Vamos para a 5ª pergunta. No Brasil, a cultura da inovação ainda é um pouco difundida. Um pouco difundida. E a formação de líderes com viés de inovação ainda menor. Existem esforços para isso ser mudado? Essa mudança deve ocorrer para ontem ou para anteontem? Qual que é a sua posição? Porque o que eu vejo? Eu lembro que quando eu estava no colegial, você falar uma segunda língua era um diferencial para você arrumar um emprego.
Depois, você ter nível superior era o máximo, né? E aí começou com a história do MBA. Não, nível superior agora já não é mais diferencial. Segunda língua já é obrigação. Agora você precisa de um MBA, você precisa de um LLM, no caso da minha profissão. Hoje você já fala, não, tem que ter algumas especializações, você precisa ter um currículo internacional, você precisa ter uma cabeça mais expandida. E eu continuo vendo que, infelizmente, as empresas buscam o mais barato e não necessariamente o melhor profissional no mercado. Eu costumo brincar muito com isso porque quando eu fui apresentar um currículo meu numa universidade para dar aula nessa universidade, que eu queria ter pelo menos 2 anos a mais aí de dar aula no meu currículo, a universidade falou para mim, olha, não apresente seu diploma de doutorado, porque se você apresentar, nós não vamos te contratar, porque o valor hora-aula de um doutor é muito mais alto do que um valor hora-aula de um especialista. Isso para mim foi uma vergonha, né? Eu falei, pô, eu preciso esconder o meu diploma, porque senão as pessoas não me contratam. E eu vejo isso 10 anos depois, eu vejo hoje que infelizmente a consciência na hora da contratação do profissional, ela vai no custo-benefício. Qual é o melhor custo-benefício e não qual é o melhor profissional. Então, concluiu a pergunta? Concluí, vamos lá. Eu vou te falar o que eu penso, tá? Ontem à noite eu estava num evento aqui em São Paulo, no melhor hotel do interior de São Paulo, recebendo o prêmio em nome da nossa empresa. Bacana, parabéns. Uma das 100 melhores empresas da América Latina para se trabalhar. Isso foi no GPTW. Bacana, parabéns. Então, e no Brasil também nós somos certificados pelo GPTW como uma das melhores empresas para se trabalhar. Isso para nós parece que, para a maioria das pessoas não é importante, mas eu penso assim, nós temos realmente um dos nossos pilares aqui nosso projeto estratégico é desenvolver pessoas, né? Porque nós somos uma empresa de serviço. Sim. Então, eu estou no mercado que é um mercado muito acirrado, muito disputado por empresas, por clientes e por profissionais, principalmente. Então, para eu manter meu profissional aqui, eu tenho que dar alguma coisa para ele que meu concorrente não dá. O que eu dou para ele? Eu dou um salário, benefício padrão que o concorrente do meu nível dá, mas eu dou para ele um atrativo maior, que é o seguinte, aqui você tem oportunidades de crescer, de empreender, de ser sócio, obviamente ele tem, eu tenho aqui no meu grupo, somos em 14 aqui, eu diria que quase metade foram feitos dentro de casa, começaram como aprendiz ou estagiários. E pegando esse gancho hoje, a gente acaba entrando muito na formação deles, porque orientando, né? Então eu falo uma coisa para você, MBA é importante, especialização é importante, sem dúvida que é. Mas o importante hoje é a educação básica. Então eu pego hoje meus profissionais, ou então a gente pega, normalmente aqui no plano de trainee, em média a gente faz 1 a 2 planos de recrutamento por ano, e a gente busca nas faculdades. E aqui eu não busco só em faculdade de renome, eu busco faculdades de periferia também. E vamos trazer o cara e formar o cara. Né? O cara se forma na faculdade, pega o diploma de bacharel dele, normalmente a maior parte aqui é de ciências contábeis, né? Alguns de direito, de economia, mas a maior parte de ciências contábeis pela nossa atividade. E aí a segunda coisa que eu falo para esse camarada que se forma aqui, eu falo o seguinte, vai estudar inglês. Mas não vai estudar inglês na escola da esquina, vai estudar inglês, vai fazer uma imersão. Essa semana mesmo eu convenci 2 profissionais nossos aqui a fazer imersão nos Estados Unidos, um no Canadá e outro nos Estados Unidos, melhor. 6 meses. Eu falo para eles, vai e eu garanto sua volta. Por que eu falo isso para eles? Eu falo, olha, primeiro, o inglês, quem não fala inglês, eu falo por experiência própria, porque na minha geração, na minha época, inglês não era para nada. Né? Pouquíssimos falavam inglês, só que eles realmente tinham uma estrutura familiar com condições para isso, e a grande maioria, na verdade, não tinha. Então, eu tive que correr atrás nos últimos anos. Né? Então, o exemplo que eu falo para essa turma, eu falo, sem inglês você não é nada no futuro. Não adianta, você não vai ser nada. Então, vai estudar inglês. Só que tem que ser rápido. Como que vai ser rápido? Vai lá nos Estados Unidos. Ou no Canadá, ou na Austrália, não importa. Vai aprender na terra. Faz a imersão, exato. Faz a imersão na língua, com certeza volta outra pessoa. Você vai voltar melhor. E aí tem outro detalhe, né? Ele vai aprender inglês, mas ele vai ver outras culturas. Ele vai voltar maduro. Vai desenvolver um lado cultural, um lado de educação, um lado pessoal que me interessa muito para o meu negócio.
Sim. Porque esse cara vai vir com uma cabeça diferente. Mas quantas empresas você conhece que fazem esse tipo de investimento? Porque isso é investimento. Você garantir a vaga de uma pessoa 6 meses depois, na qual ela está investindo na própria carreira, isso é raro acontecer. São raros os empresários que enxergam dessa forma. Eu não tenho essa referência, eu não posso falar, mas eu sei que são resultados que eu tenho aqui no escritório. Tipo, eu tenho 2 gerentes, por exemplo, uma das minhas divisões, que são gerentes que começaram como estagiários aqui, e passaram por essa experiência, uma moça foi para o Canadá, a outra para os Estados Unidos, que voltaram, estão muito bem, e hoje eles atendem minha maior conta, eles atendem a conta internacional nossa. Eles são os international, que a gente chama aqui, o contato internacional nas áreas deles. Excelente. E eles estão muito contentes, muito felizes. Eu também estou muito feliz, porque eu sei que eu estou sendo bem representado por eles, e tenho ótimos profissionais aqui, e estamos deixando o legado. Ora, pós-graduação, vamos fazer, lógico, mas eu acho que o que é importante no primeiro momento é a formação básica, obviamente, mas o inglês. O resto pode fazer depois com calma, né? Porque não adianta nada você querer fazer pós-graduação, mestrado, isso aqui, se você não tem outras coisas mais básicas. Com certeza. E se é pra, eu falo isso muito com o meu pessoal, que se é para você fazer um curso de especialização, de MBA, você vai fazer na melhor faculdade. Porque não adianta fazer, porque hoje tem em qualquer esquina isso. Sim. Então, não adianta você fazer. Bom, só para falar do currículo que fez, não interessa isso. Né? Eu sou amigo aqui, muito próximo do pessoal do EGV, e a gente vê que, pô, EGV tem um monte de profissional no mercado disponível. Um monte. Entendeu? Falar? Então, quer dizer, pô, se numa GV você tem um monte de profissional de alto nível no mercado, imagina essas faculdades que não tem uma boa base. Então, eu gosto de investir muito na pessoa, né? Na pessoa, na formação básica, técnica, obviamente, que precisa ter para o nosso negócio, é básico, mas na parte de desenvolvimento pessoal. E o inglês, sem dúvida, é fundamental. Com certeza absoluta. Hoje, você não falar inglês, você tem, eu diria, 70% das portas do mercado estão fechadas. Se você não tem o inglês, 70% das portas do mercado estão fechadas para você. Hoje, quando eu sou procurado, eu primeiro pergunto, você fala inglês? Eu falo inglês por puta, nem adianta continuar a conversa. Você fecha a porta pode ser o melhor executivo do mundo, sem inglês, não atende. É verdade, você fecha a porta para o mundo. Bom, Marcelo, obrigado. Eu vou te pedir só as suas considerações finais. O que você diria para essas pessoas que estão assistindo a gente aqui? O que você deixaria de conselho para esses gestores que ainda não têm esse planejamento sucessório, ainda não tem esse planejamento de governança dentro da empresa dele? O que você deixaria de conselho para eles? E aí eu vou pedir para você falar os seus contatos, e nós vamos anotar também os seus contatos aqui para eles. Olha, o que eu tenho que falar é o seguinte, eu entendo que hoje, cada vez mais, todo mundo, né, principalmente os empresários, executivos, eles têm que estar muito antenados com o que está acontecendo no mundo. Eles têm que fazer muito benchmark, porque hoje, o que é hoje, amanhã vai ser diferente. Vai. Eles têm que realmente estar atualizados. E têm que investir em tecnologia. Hoje, tecnologia é tudo. Tudo que você faz na sua vida é tecnologia. Então, quem não estiver preparado para isso, vai estar complicado. Uma outra dica que eu dou é o seguinte: tenha os números da sua empresa nas suas mãos. Muitos empresários não sabem olhar um demonstrativo resultado. Muitos empresários não sabem o que é um balanço patrimonial. Precisa saber. O empresário que não tem os números na sua mão, os números da sua empresa ele não tem empresa na mão. Não tem empresa, é muito complicado. Então, para isso, ele tem que ter bons profissionais de contabilidade, se possível, bons auditores, que deem uma posição para ele, periodicamente, de como que está indo a empresa dele. É muito importante isso. A gente observa que uma empresa familiar, às vezes, mal gerida, atualmente, ela ocorre porque o empresário não se preocupa em ter números, não se preocupa com a governança na parte administrativa, financeira, de contabilidade. Infelizmente, acontece muito isso. Ele confia muito no seu taco, no seu negócio. Às vezes ele pode ganhar dinheiro de uma forma e sair pelo ralo do outro por falta de controle, monitoramento dos números. É verdade. E é isso. Eu acho que
o mundo está muito complicado, o mundo empresarial, as coisas acontecem muito rápido, muita gente sendo vendida, muita gente sendo comprada de uma hora para outra. De um dia para o outro. De um dia para o outro. As coisas acontecem muito rápido. Hoje não existe zona de conforto para ninguém. Aquele cara que fala assim, eu estou vendendo para aquele cliente, estou ganhando dinheiro com ele. Aquele cliente também pode ser vendido para um concorrente dele e você simplesmente perde o cliente e acabou. É verdade. A operação morre. Eu vejo isso toda hora aqui. E é aquilo que eu faço, tem que estar antenado. Você tem que pensar sempre estrategicamente. Sempre. É pensa um passo adiante. Não pensa no hoje. Pensa no amanhã, o que pode acontecer. E se preparar. Meus contatos, meu telefone aqui no Brasil, Brasil, né, 5511 5632 3733. E meu e-mail é marcelo.lico@crowhorvat, você deve ter o nome, né, certinho? .com.br. E eu fico à disposição quando precisar. Esses temas eu gosto muito de debater e eu fico à disposição de vocês aí que precisar. Marcelo, de novo, muitíssimo obrigado. Prazer em falar com você. Nós vamos colocar também os contatos aqui embaixo para que as pessoas possam entrar em contato com você. Mais uma vez, parabéns pelo teu sucesso, parabéns pelos teus resultados, parabéns pelos artigos que você escreve, que eu muitas vezes acompanho e leio. Eu agora recebi até alguns a mais para eu ler. Eu hoje estava lendo cada um deles. De verdade, parabéns pelo trabalho que você vem desempenhando. Obrigado, muito obrigado. Grande abraço, fica com Deus. Obrigado. Obrigado.